Tudo bem? Então, a nossa aula aqui ela está sendo gravada no Canvas, ela vai ficar disponível 14 dias, no YouTube até o final do semestre, certo? A gente acabou de fazer uma revisão rápida e na última aula a gente viu o método de raycasting. Se você não viu, viu, João? Vai lá no YouTube e assiste depois o método de raycasting. Até faço uma demo do código. Então, o negócio é o seguinte. A gente acabou de ver, em linhas gerais, que o método de raycasting, ele, uma implementação assim, vamos falar assim, trivial do método, do algoritmo, ela é cúbica, porque a gente tem justamente que percorrer toda a nossa matriz de visualização, isso já é quadrático, né? E o plano de visualização, todos os pixels do nosso plano de visualização, isso já é quadrático, e para cada um daqueles pixels a gente tem que computar a intersecção do raio que a gente está disparando através do plano de visualização. A gente tem que computar a intersecção desse raio com os objetos da nossa cena. E se a gente tiver inúmeros, né, x objetos, a gente tem justamente um custo cúbico. Beleza. E aí a gente até chegou a ver na aula passada, eu trouxe aqui discussão para vocês, de como que a gente faria o cálculo de intersecção com uma esfera, né? A gente já viu que o cálculo de intersecção com uma esfera, ele já era um pouco complicado, né? Eu, pelo menos, acho, assim, né? Se você parar para pensar, uma esfera, ele é o objeto mais simples possível que a gente pode ter num plano, num espaço tridimensional. Porque a esfera é totalmente simétrica. Então, todo aquele cálculo, ele vale para qualquer ponto da esfera que a gente viu. Só que se a gente já vai para um objeto que é, sei lá, um cubo, já começa a ficar bem, né, bem desafiador. Um triângulo. Eu não sei se vocês chegaram a ver o link com aquela referência. Eu não sei se também se eu postei o link com a referência das aulas de Princeton. Mas depois vocês dão um Google, senão depois vocês me cobram aí no final da aula. Onde tem justamente o cálculo para outros sólidos um pouco mais complexos, como o caso do cubo, o caso da pirâmide. E mesmo assim vocês vão ver que, tipo assim, quando você pega o cálculo da pirâmide, é bizarro do tanto de coisa que você tem que fazer matemática. E aí o negócio é o seguinte, se esse cálculo ele já é complicado para fazer, calcular a intersecção com um objeto, imagina se você vai fazer isso com N. Tá certo? E aí a gente vai ver hoje como que a gente pode otimizar um pouco essa etapa. Tá? Porque vocês vão ver que complexidade é exponencial. Assim, a gente pode adicionar um tanto de coisa quando a gente quer melhorar o nosso modelo. Tá? A primeira otimização que eu cheguei a comentar na aula passada, mas assim, eu não quis ficar muito tempo em detalhe, é o que a gente chama de volume limítrofe. Certo? O volume limítrofe, a ideia é a seguinte. Imagina que a gente tem esse objeto tridimensional que é muito complexo. Não tem como a gente pensar nem quais são as primitivas, né? Não é nem trivial falar quais são as primitivas tridimensionais que a gente usa para construir esse objeto. Então é bem complicado. Imagina que a gente tem esse objeto na nossa cena e a gente tem que computar a intersecção do nosso raio. Repare que a gente só tem que computar a intersecção realmente só se esse raio intercepta, né? Intercepta o nosso objeto, claro. Que se ele não intercepta, olha só, se esse raio ele não está interceptando o nosso objeto, a gente tem motivo para ficar calculando esse raio em relação àquele objeto. Então, qual que é a ideia? Para a gente facilitar esse cálculo, ou simplificar um pouco, a gente usa um conceito que é desse tal de volume limítrofe. Que é assim, a gente vai colocar o nosso objeto, a gente vai envolver o nosso objeto com algum volume que seja mais fácil da gente calcular. No caso aqui, por exemplo, é claro que a gente está visualizando de perfil a nossa cena, né? Mas no caso a gente usa um cubo, por exemplo, para colocar o nosso objeto, né? Envolver o nosso objeto complexo.
Pode ser um cubo, tá, gente? Mas pode ser uma esfera, pode ser uma pirâmide, né? Pode ser variado, porque, assim, computação você faz o que você quiser, né? Eu até estava pensando nisso mais cedo, eu falei assim, poxa, às vezes é mais fácil colocar uma esfera, porque a esfera é mais fácil de calcular a intersecção, né? Mas talvez você tenha uma perda, né? Você tenha uma perda espacial, assim, porque você não consegue realmente. Pode ter um erro muito grande da esfera ali, pode sobrar muito espaço. Né? Mas enfim, nesse caso é um cubo. E aí a ideia é a seguinte: a gente dispara os nossos raios. Em vez da gente fazer os cálculos de intersecção usando a fórmula, né, o procedimento complexo de intersecção do objeto, a gente vai fazer usando o do cubo. Tá certo? Porque o negócio é o seguinte: se não intercepta o cubo, obviamente não vai interceptar o nosso objeto complexo. Mas se interceptar o cubo, aí a gente infelizmente vai ter que calcular a questão da intersecção com o nosso objeto ou não. Ok, gente? E aí, o que a gente vai fazer então? Né? A gente vê aqui que essa é uma primeira otimização. Tá? Então vamos colocar aqui as otimizações, vamos listar. Essa é a primeira otimização que a gente pode fazer no nosso código. A segunda otimização que a gente pode fazer no nosso código, isso aqui, então, ele meio que melhora repare que isso daí melhora o cálculo, tipo, o mais primitivo de todos, né? Do nosso algoritmo de raycasting. A segunda otimização que a gente pode fazer é justamente levar em consideração o posicionamento dos objetos na nossa cena. Por quê? Se a gente repara aqui nessa cena, a gente tem aqui esse raio, que é o raio que ele intercepta, né? Esse raio aqui, ele intercepta o objeto A e o objeto B. Ele intercepta, porque se a gente continuar aqui, ele intercepta os dois. Se eu fizer aquele procedimento totalmente burro, que é assim, beleza, para cada um dos volumes que eu tenho, né, os volumes limítrofes que eu tenho na minha cena, eu calculo se intercepta, eu vou ter que fazer o cálculo tanto para o A quanto para o B. Só que se a gente repara na nossa cena, o objeto A, o objeto B, ele está atrás do objeto A. Então, do ponto de vista do plano de visão, o cara que está enxergando aqui, né, o cara que está enxergando isso daqui, nossa, eu desenho muito. O cara que está enxergando essa cena, ele não vai ver o objeto B por inteiro. Ele vai ver, né, esse pedacinho do objeto B aqui, né? Mas ele não vai ver o objeto B por inteiro. Provavelmente esse raio aqui ele vai interceptar, né? Mas assim, não faz sentido para esse raio aqui a gente ficar calculando todos os objetos que vai interceptar, né? Sendo que a gente não vai ver todos, a gente só vai ver o que estiver na frente. Tá? Então, a segunda otimização que a gente pode ter aqui é justamente fazer o seguinte: eu posso ordenar volumes. Não, ordenar não, né? Processar volumes de frente para trás. Né? E se eu começo a processar todos os volumes que estão mais próximos da minha cena para os volumes que estão mais ao fundo da minha cena, pelo menos às vezes eu ganho um espaço ali, tipo, a gente não tem que calcular a intersecção com tudo e eu já reduzo bastante
o número de objetos que eu estou pesquisando. Né? No melhor dos casos, se todos os objetos estão um atrás do outro, eu só vou ter que calcular uma intersecção. No pior dos casos, eu vou continuar tendo que calcular x intersecções, porque eles podem estar todos dispostos lado a lado, tá certo? Mas a gente tem uma amortização no nosso custo computacional, tá certo? Gente, antes da gente ver como que a gente integra isso no nosso algoritmo de Raycast teórico, que a gente está vendo nos slides, queria saber aí se tá alguma... tá tranquilo. Se estiver tranquilo, fala assim, tá tranquilo. Beleza. Então, como que a gente vai implementar isso? E quem quiser brincar com o código lá que eu já disponibilizei para vocês, né? Quem tiver o link aí, coloca aí para o colega, compartilha com o colega aí o link, para os demais verem, né? Ou se não, dá uma olhada na descrição do vídeo anterior, eu coloquei lá no YouTube, tá bom? Então, como que a gente consegue implementar isso no nosso código? Né? Então, a gente tem duas ideias aqui. Aqui, nesse código aqui, nem está ilustrado todas as ideias, e então a gente vai discutir aqui. Alguém tem alguma ideia de como que a gente consegue implementar essa primeira parte aqui? Como que a gente faz para colocar um volume limítrofe, colocar o objeto envolvido com um volume limítrofe? Alguém teria alguma ideia? Não, né? Tá. Eu vou fazer um comentário aqui, né? Para implementar isso, na verdade, ele é relativamente simples. Por quê? O volume limítrofe, o objeto complexo, querendo ou não, aquele objeto complexo, ele vai estar associado a alguma forma de representação, tá certo? Nessa forma de representação, a gente tem como extrair características desse objeto. Se a gente pensa na forma, vamos falar assim, mais fácil da gente fazer essa analogia. Imagina que esse esse objeto, ele foi descrito usando uma forma algébrica. Lembra que a gente viu a questão da forma algébrica para superfícies implícitas e tal? Então, vamos dizer que a gente usou uma forma algébrica. Pela forma algébrica, eu consigo calcular qual que seria a dimensão máxima, tanto de altura, quanto de largura, quanto de profundidade, certo? Porque assim, é uma forma algébrica. Eu consigo avaliar a função da fórmula algébrica para justamente me dar esses dimensões. Vamos pensar que eu tenho, né, para facilitar nosso entendimento, vamos pensar que eu tenho... Gente, isso aqui era para ser uma esfera, tá? Ai, mais ou menos uma esfera aí, quase como uma elipse, né? Vamos dizer que eu tenho essa elipse, uma elipse, pode ser uma elipse. E aí eu quero colocar essa minha elipse dentro de um cubo. A minha elipse eu expressei ela como uma forma algébrica. Então eu consigo ter qual que seriam as dimensões do meu elipsoide, né? Então eu tenho a altura, a largura e o comprimento desse meu elipsoide. Eu tendo essas três dimensões, né, eu consigo dimensionar um cubo com aquelas dimensões, ou um paralelepípedo, ou uma esfera, depende do volume limítrofe que você escolheu, tá certo? E você também você vai posicionar aquele cubo justamente no ponto, né, no ponto central aqui, onde você tem o ponto central daquele seu objeto. Então, assim, isso daí vai depender justamente do tipo de representação, de modelagem que você escolheu ali
não é representação, né? O tipo de modelagem que você escolheu para o seu objeto, tá certo? É, claro que o algébrico é muito mais fácil da gente enxergar isso. Quando a gente tem modelos mais complexos, não é tão fácil a gente enxergar isso. Tá? Mas essa aqui é a discussão geral. Como que a gente então faz o segundo passo? Alguém tem a ideia de como é que a gente faz para processar os elementos de frente para trás? Alguém tem ideia? Isso também é um não? Eu tô falando coisa totalmente abstrata, assim, ninguém tá entendendo nada. Coloca aí pra mim, vocês estão entendendo alguma coisa? Os coleguinhas começam a. Oh, o João tá entendendo. Mas não pensei em como representar ao contrário? Como assim, João? Eu tô falando de como que a gente consegue processar os elementos de frente para trás. É isso que você está falando? Tá. Tá. Então, como que a gente processa os elementos de frente para trás? Imagina que a gente tenha. A gente já calculou os volumes limítrofes todos, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar todos esses volumes limítrofes. A gente tem vamos falar assim, as coordenadas de onde que esses objetos estão posicionados no espaço. Né? A gente tem isso. Porque se a gente tem a cena ela tem que ser representada dessa forma. Né? De alguma forma, a gente tem que falar, ó, tem um cilindro na posição X, Y, Z tal, né? A minha esfera está nessa posição, eu tenho que ser capaz de posicionar os meus objetos. Então, eu tenho essas posições. Como que eu faço? Eu ordeno esse cara segundo o eixo que está ortogonal ao meu plano de visualização. Então, né, desenhando aqui, seria basicamente isso. Imagina que está aqui o meu olho, aqui está o meu plano de visualização e aqui está o objeto. Objeto 1, objeto 2, né? Então, eu só estou olhando aqui ele em relação aos objetos, né? Em relação a esse eixo aqui. Então, eu vou ordenar eles. Vamos dizer que esse eixo é o eixo Z, sei lá. Né? Eu pego os meus objetos e ordeno os meus objetos por essa. Eu coloco os meus objetos por isso, né? Pelo eixo Z. Isso é o ideal, tá? Isso é o ideal. Se você consegue já ter a sua cena pré-computada dessa forma. Porque aí você agiliza bastante o algoritmo. Mas se a sua cena, né, não tiver pré-computada e tal, né, o que você pode fazer é, bom, tentar terminar o mais cedo possível. Né? Aqui, esse algoritmo ele está mais ou menos tentando ilustrar esses princípios aí que eu estou tentando discutir com vocês. Né? Então, aqui, ó, vamos dizer que a gente está querendo achar a intersecção. Então, o algoritmo ele começa aqui, ele tem o nosso raio e a nossa cena. Então, a ideia é que a gente vai primeiro encontrar quais são as intersecções com os volumes limítrofes, certo? A gente calculou qual que é quais são os volumes limítrofes que a gente interceptou. A partir do momento que a gente encontrou esses volumes, então é esperado que o número de volumes limítrofes é muito tipo assim, o número de volumes que a gente encontrou nessa primeira etapa é menor, pelo menos, do que o número de objetos que estão na nossa cena. Mas é isso que a gente espera. Aí o segundo passo aqui é justamente ordenar esses objetos de trás para frente, né? Ordenar essas intersecções que eu tive de trás para frente, ou seja, eu considero aqueles volumes limítrofes ordenados, e aí eu vou processar eles, justamente
de frente para trás. Né? De frente para trás. Eu ordenei de frente para trás, eu vou processar ele de frente para trás. E o negócio é o seguinte, esse if aqui está justamente fazendo isso aqui. O que ele vai fazer? Para cada volume que a gente interceptou, para cada um dos volumes, a gente vai ver se o raio intercepta ele. Se o raio intercepta aquele volume, eu não preciso nem considerar os demais volumes, porque eu já peguei o primeiro de todos. Então a ideia é achar o primeiro volume da lista que é interceptado. E aí também eu amortizo um pouco o custo do meu algoritmo. Esse etapa aí de fazer essa intersecção, ela é um pouco mais palpável. Queria saber, tem alguém que não conseguiu enxergar isso no código? Tá tranquilo, gente? Fala pra mim que tá tranquilo pra gente continuar avançando, então. Carlos falou que tá tranquilo. João também. Carlos tá digitando de novo. Nossa senhora, que alergia. Caio. Caio não, Carlos, desculpa. Ô, Carlos, é exatamente isso. A gente, no final das contas, a gente está simulando o caminho do raio. É isso que o algoritmo faz. E a gente está tentando deixar mais rápida essa simulação. Tem alguém que está com essa dúvida também, que não estava entendendo que a gente estava. Só para eu ter um feedback, gente. Tem mais alguém que estava com a mesma dúvida do Carlos? Não? Beleza. Tá, então a gente viu essas otimizações aí. Vamos continuar otimizando, porque mesmo assim a gente tem um número gigante de objetos limítrofes para percorrer, né? Então o que a gente faz? Na computação, toda vez que a gente tem uma estrutura linear, a gente tenta colocar essa estrutura linear um pouco mais, vamos falar assim, hierárquica. Né? E aí a ideia é a gente fazer uma hierarquia de volumes limítrofes. Né? Porque a gente, uma vez que a gente tem essa hierarquia, perceba bem, se a gente tem um raio aqui, ó, o raio que vai interceptar o F, por exemplo, falar assim, o raio que intercepta o F, necessariamente ele tem que estar interceptando o volume limítrofe 3, que necessariamente tem que estar interceptando o volume limítrofe que tem o F, certo? Então, se a gente faz essa hierarquia, e necessariamente ele tem que estar interceptando o volume limítrofe 1. Né? E aí o lance todo é o seguinte, se a gente tem essa hierarquia, e aí a gente vai discutir essa hierarquia, tá certo? Como que a gente pode estruturar melhor essa hierarquia? Mas a ideia é a seguinte, se a gente tem ela, o custo para eu interceptar os volumes, se antes eu tinha X volumes, né, N volumes limítrofes para considerar, vamos dizer que eu tenho uma hierarquia muito bem balanceada. Né? Vamos dizer que seja uma hierarquia de 3 níveis. Né? Aí, igual está aqui, né? Eu fiz uma hierarquia de 3 níveis. Vamos dizer que é balanceado. Quantos níveis que eu tenho que percorrer? Coloca aí para mim. Nesse caso aí, a gente dividiu em 3, né? Alguém tem alguma ideia? Vocês fizeram PA, gente. Vocês não fizeram PA com a Raquel? Foi com a Raquel? Então pronto. Senão eu vou falar lá pra Raquel. Raquel, os meninos estão chegando no sexto período, não sabem fazer PA, não.
O João pediu para eu repetir. O negócio é o seguinte. Quando a gente estava naquela estrutura inicial, a gente tinha X volumes e a gente estava percorrendo eles sequencialmente, né? Iterativamente. Né? Um atrás do outro, linearmente. E aí eu falei, não, ó, toda vez que a gente tem esse tipo de percurso na computação, o que a gente tenta fazer é criar uma hierarquia. Que aí a gente pode diminuir um pouco esse caminho. E aí, quando a gente cria hierarquia, a gente tem uma estrutura do tipo árvore. E aí, em vez de eu ter que percorrer todos os objetos, eu percorro somente a minha árvore. Nesse caso, vamos imaginar que eu tenho uma árvore que ela tem um grau 3, né? Ela tem 3 filhos por nó. E ela é totalmente balanceada. Como que eu melhoro? You are now muted. You are now unmuted. Desculpa, gente do YouTube, eu tava justamente. Então, no caso aqui é uma busca ternária, né? Mas a ideia é a mesma. Na verdade, eu vou reduzir o custo para percorrer um determinado elemento. Antes era um custo linear, né? Agora eu tenho um custo que ele seria logarítmico. Né? Então, vamos falar assim, o raio intercepta o A. Né? Aí o que eu faço? Eu vejo se ele intercepta 1, eu vejo se ele intercepta 2 e vejo se ele intercepta o A. Então, eu reduzo muito. Antes eu teria que fazer o raio intercepta o A, eu tenho que ver se ele intercepta o F, o E, o D, o B, né? Todos. Né? Tem que sair buscando. Né? Então, aqui é a nossa otimização que a gente tem com a hierarquia de volumes. E aí, para criar a hierarquia de volumes, que a gente vai ver como que a gente pode criar essa hierarquia. Então, aqui é só um exemplo, né, de como que a gente pode... o que a gente tem que testar, olha só. Na hora que eu estou traçando esse raio, eu vou testando ele gradativamente. Então, primeiro, vou pegar aqui. Primeiro, eu vejo que ele intercepta 1. Beleza, eu vi que ele intercepta 1. Lembre-se que isso aqui é fácil de calcular, porque eu estou interceptando com um cubo. Aí eu vejo, pô, intercepta o 2. Né? Intercepta o 2. Na hora que intercepta o 2, eu falo, ó, tem que calcular se intercepta com A e intercepta com B. E olha só que legal. De fato, eu só tenho que calcular a intersecção com um objeto mais simples, que é esse, o mais complexo, que é esse aqui. E com o C, eu vou ter que calcular quando eu sair com o raio. Eu vou ver que ele não intercepta com B, e aí eu vou continuar. Ele intercepta com C, intercepta, e vou calcular para esse cara aqui. Repare, então, em vez de eu fazer o cálculo de intersecção né, do A até o F, porque eu não tinha essa hierarquia antes, a partir do momento que eu tenho essa hierarquia, eu só tive que calcular para 2 volumes, tá certo? Então, antes eu tinha que calcular 8, né? 8? 6, né? 6. E agora eu tenho que calcular 2. Então, olha só, eu tive um ganho ali de desempenho, né? De quase que um terço da minha computação, porque eu tive que calcular só com 2 volumes complexos. Legal? Vocês conseguem ver isso, gente? Dúvidas? Tranquilo, então. Continuar indo para as nossas otimizações. Como que a gente faz para fazer isso? Como que a gente faz para implementar? Bom, simples. Toda vez que a gente tem árvore, o Pedro digitando ali. Ô Pedro, eu vou resumir aqui. Até porque faz aqui em relação a faz relação ali, tá bom?
com a implementação. Então a ideia é a gente criar uma hierarquia de volumes limítrofes. Porque se a gente cria uma hierarquia de volumes, a gente reduz para um custo quase que logarítmico, né? Para eu fazer o cálculo da intersecção. Tá? E aí, quando a gente pensa justamente numa hierarquia, quando a gente pensa em árvores, né? Qual que é a estrutura de programação que vem na nossa cabeça? Recursão, né? Estrutura técnica de programação. Recursão. Né? Então a ideia é basicamente para eu implementar essa questão de hierarquia, né? Eu vou pesquisar recursivamente na minha hierarquia de volumes. Então eu tenho aqui o mesmo algoritmo, né? Só que aqui, ó, essa etapa aqui, essa segunda etapa aqui, ó, ela nada mais é do que uma chamada de procedimento. Então, o que eu vou olhar? Na hora que eu continuo fazendo, né? Eu vou encontrar, primeiro passo aqui, ó, eu vou encontrar a intersecção, todos os objetos que são, todos os volumes limítrofes que são interceptados pelo meu raio. Aí eu vou pegar aqueles volumes limítrofes. Eu vou ordenar eles. Aí eu vou ordenar eles e para cada um eu vou calcular se é interceptado. E olha que eu vou usar justamente aquela ideia de terminar prematuramente o meu cálculo. Né? O primeiro que interceptar, eu tô fora. Mas aí, para eu calcular o primeiro que interceptar, eu pego aquele volume limítrofe e calculo a interseção com ele. Só que para fazer esse cálculo, aquele volume limítrofe ele tem outros volumes limítrofes lá dentro. E eu vou fazendo isso recursivamente. Até eu decidir se aquele volume limítrofe ele é interceptado ou não. Só disso eu já estou amortizando aquele custo linear de cálculo de intersecção. Que é a única coisa que a gente pode mexer, porque os outros dois, que é a matriz de pixel, eu não consigo mexer. Né? A matriz de pixel eu vou continuar percorrendo, isso aí que eu consigo mexer. Tá vendo? Ok, gente? Conseguiram visualizar aí? Legal. Ó, o Pedro pegou a ideia. Teve mais gente aí que pegou a ideia? Vou perguntar aí. Matheus, tá tranquilo? Weasley, Stephanie, Saul. Tá. Show. Vamos continuar seguindo então com as nossas otimizações. Toda otimização que a gente pode fazer é a seguinte. Lembra que os algoritmos recursivos existe uma certa ponto de equilíbrio para os algoritmos recursivos. Porque assim, a gente pode ir fazendo recursão, né? Até chegar numa recursão muito fina. Certo? No nosso caso aqui, a pergunta é: quando que eu vou parar de criar objetos limítrofes? Quando que eu vou começar a realmente computar o objeto ali, né? Porque os volumes limítrofes, né? Qual que é esse ponto aí? Porque uma hora eu vou ter que parar de fazer um objeto limítrofe. O grau mais fino de objeto limítrofe é justamente eu considerar um objeto, um volume limítrofe, e ele é assim, ó, que ele é exatamente do tamanho do objeto, certo? Imagina que esse E aqui passou, né? Vocês entenderam? Imagina que esse aqui é o objeto limítrofe mínimo, né? Que eu posso calcular. Eu posso fazer assim? Posso. Mas às vezes eu não preciso de ir para esse grau, esse nível de granularidade. Eu posso usar outras coisas. Outras coisas que eu posso fazer para facilitar um pouco o cálculo são justamente relacionadas às formas de representação que a gente tem, que a gente estudou, as formas de representação tridimensional. O primeiro delas aqui, ó, seria, beleza, vamos considerar um grid uniforme
para eu fazer essa repartição aquela minha subcena, vamos fazer assim, né? Porque se eu faço um grid uniforme, fica fácil de fazer o cálculo da intersecção nesse grid uniforme, certo? Porque o negócio é o seguinte, para eu fazer o cálculo, basta como isso daqui, na verdade, é um tanto de voxel, né? Durante voxel, é um tanto de cubos iguais, porque são um pouco maiores do que voxels, né? Eu vou ter que calcular se ele intersectou com esse cara aqui, né? Se ele intersectou com esse cara aqui. Para fazer esses cálculos, é tudo cálculos simples. E se eu intercepto alguém aqui que tem um objeto dentro, né? Aí que eu faço o cálculo para aquele objeto em particular, né? Olha só. Eu só vou realmente testar essa daqui que é a vantagem desse método. Eu vou só testar aquelas primitivas que são realmente intersectadas pelo raio, né? Então, por exemplo, opa, eu acho que caiu meu áudio aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Legal. Onde que eu parei aqui? Até onde que vocês viram? Cortou de novo? Não. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, tá. Então eu vou falar aqui e repetir. Então, basicamente, a ideia do grid uniforme é eu pego a minha cena, eu divido ela num grid uniforme, onde eu tenho cubos de mesmo volume, tá certo? E aí eu vou calcular a minha intersecção do meu raio justamente apenas para aqueles objetos, né? Eu vou calcular para cada célula, e para cada célula que foi interceptada pelo meu raio, aí sim que eu vou calcular a intersecção com o meu objeto, tá certo? O único problema dessa abordagem aqui é sempre aquela coisa, a questão da granularidade, né? Qual que é o tamanho que eu tenho que, qual que é a resolução que eu tenho que ter para o meu grid? Né? Porque assim, se eu coloco um grid que ele é muito grande, muito denso, muito esparso, vamos falar assim, pode ser adequado, né, para objetos que são muito grandes, né? Mas se eu tenho objetos que são muito pequenos, igual a esses grids, a esses objetos aqui, ó, não é tão adequado, porque eu posso ter vários objetos, às vezes, um objeto, né? E o mesmo caso é quando eu tenho um grid muito denso, né? Porque ele pode ser muito caro, porque eu posso ter que calcular com várias vezes a intersecção do raio com o grid. Então você vai ter que saber pesar aí, tá certo? A segunda alternativa que a gente tem é justamente utilizar a Octree. Lembra? Eu falei ali no início da aula, quando a gente estava passando sobre em relação aos algoritmos que a gente tem de representação. Então, a Octree ela é uma ideia da gente fazer essa subdivisão espacial de uma forma mais inteligente na hora da gente fazer justamente a representação da nossa cena para calcular da nossa cena ou da nossa subcena para justamente a gente calcular a intersecção com o raio. Porque, de novo, a gente tem objetos que são quadrados, né, quadrados cubos, e para calcular essa intersecção é bem mais fácil. E aqui a gente tem a vantagem que a gente tem muito menos células para a gente poder testar. Né? Então aqui, quando a gente troca a gente faz o caminho aqui, né? O que acontece? A gente tem que percorrer menos células, mas para caminhar nessas células, a gente tem que caminhar numa estrutura do tipo árvore.
trade-off. Mas aqui a gente tem toda aquela economia da questão de espaço, né, para representar. Então, são diferentes métodos que a gente tem. Né? Queria saber aí de vocês, está tranquilo, gente? Vocês conseguem visualizar agora a questão da representação, dos métodos de representação que a gente estudou, ou a questão de renderização? Legal. Avançando então, a gente está chegando no final da nossa aula já. A gente tem outro método que a gente pode usar, que é o método do BSP, né? A partição recursiva do espaço por planos. Aqui eu queria até trazer para discussão de como que a gente poderia fazer esse particionamento do nosso plano. Porque lembra que eu falei com vocês, o particionamento ele pode ser difícil, né? Mas a gente particiona recursivamente. Como que a gente faz essa partição recursiva? Bom, imagina que, igual eu trouxe a ideia para vocês, da gente pegar e ordenar, na hora de a gente calcular a intersecção do raio com os volumes limítrofes, a gente usou aquela ideia de ordenação, lembra disso? É que a gente ordenou ali e tal, os volumes limítrofes de acordo com o eixo Z, sei lá, né? Aqui a gente pode fazer essa subdivisão espacial também, usando basicamente o mesmo método. A primeira subdivisão que eu tenho que fazer é em relação ao plano 1 ali, certo? O que eu faço aqui? Eu faço uma transformação, eu coloco esse cara aqui, sei lá, como se fosse o meu eixo, né? Eu coloco aqui, ó, esse aqui é o meu eixo de divisão, né? Então eu ordeno os caras nesse sentido aqui, ó. Eu aplico uma transformação e considero isso aqui como se fosse os meus objetos, os meus objetos na minha cena eles estivessem posicionados segundo esse eixo aqui, ó. Aí eu ordenei os meus objetos. Repare que está todo mundo ordenado ali, ó, nesse sentido, tá? Aí eu posso pegar o ponto, né, a mediana onde separa metade dos objetos para um lado e metade dos objetos para o outro. Pronto. Quando eu peguei a mediana, eu consigo ter qual que é o ponto né, o plano de repartição ali. E aí eu vou fazer isso para a metade esquerda e para a metade direita. Tá certo? Isso, quem quiser dar uma olhada, existe um problema, né, vou falar assim, clássico, que chama o par de pontos mais próximos, mas ele tem esse processo de subdivisão espacial que a gente poderia adaptar, né, dessa ideia. Então, quem quiser dar uma olhada de como é que faria isso, implementar, dá uma olhada lá no algoritmo. Par de pontos mais próximos, esse problema, vocês vão ver que esse problema de subdivisão ele é colocado lá. Tá bom? Dá para enxergar como que dá para implementar isso, gente? O BSP agora ficar mais palpável? Quero saber dúvidas. Vocês estão muito quietinhos hoje. Ou é porque eu estou explicando muito bem, ou é porque vocês estão boiando total, ou vocês estão tímidos. Vocês estão tímidos? Sim. Dá oi aí para nossa audiência do YouTube, João. Você tá ao vivo. Ao vivo não, né? A pessoa vai ver gravado. Até meu pai já se inscreveu no meu canal, já deu joinha. Vocês já deram joinha? Gente, vocês aí no YouTube, dá joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. O João do futuro. O Carlos está digitando aí. O Carlos perguntou assim, ó. Uma coisa que eu fiquei confuso agora, você falou para pegar a mediana entre os pontos, certo? Certo. Mas vai ter hora que isso não vai funcionar? Não, Carlos. Sempre vai funcionar. É claro que não vai funcionar quando você não tiver objetos, né?
quando ou você tem apenas um objeto. Aí você tem que parar a recursão. Mas a mediana é justamente esse que é o princípio que a gente tem. Porque a mediana, a gente vai conseguir posicionar o plano, a gente vai posicionar o plano, a gente sempre vai conseguir separar para lá, para a esquerda e para a direita. Porque, no final das contas, a gente tem como discretizar o espaço, tá certo? Então, essa que seria a ideia. Né? É claro que você vai ter que ordenar os objetos segundo alguma questão de referência ali. Né? Então, mas a ideia é usar a mediana. A média ela não seria tão legal, porque se eu tivesse um tanto de objeto aqui, ó, imagina que eu tivesse um tanto de objeto aqui. A média, vamos dizer que esse aqui fosse o ponto médio. Talvez isso não fosse legal. Né? E lembre-se que o plano ele é tridimensional, então eu tenho como fazer a ordenação em 3 diferentes dimensões. Né? Isso aqui é uma ideia para implementar. Entendeu? Isso é uma das ideias para implementar. Pode não ser a mais eficiente, mas eu só queria trazer uma discussão, tipo assim, vamos pensar em como que as coisas podem ser implementadas. Nem que seja do jeito mais tosco. Legal? Vamos terminar aqui, faltando 5 minutos para terminar a nossa aula. Então, só para dar uma ideia de como é que é legal essa particionamento via BSP, imagina que a gente tem um ponto aqui. Para a gente descobrir onde que o ponto está, eu sempre começo do meu nó raiz, né? E aí eu vou ver se esse meu ponto está para a esquerda ou está para a direita do meu plano de partição. Né? Aí aqui a gente vai ver que ele está para a esquerda, né? Aí a gente caminha para a esquerda, não, para a direita, né? Aí eu vou para o plano 3, né? Aí eu vou ver se ele, em relação ao plano 3, ele está da direita para a esquerda, aí eu vou para esse cara aqui e eu vejo que o meu ponto está justamente nesse plano, nesse subplano. Né? E aí eu posso falar que é bem fácil de eu percorrer essa estrutura para saber quais são os objetos que eu tenho que calcular a intersecção. Né? No caso aqui, se eu pego esse exemplo, se eu quero calcular a intersecção desse raio aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vejo a origem do raio. Ó. O raio vem do 1, né? E ele está caminhando. Aí o raio caminha do 1, caminha do 1, né? Aí a gente vai ver que ele passa aqui o plano, né? E ele vai incidir em alguma coisa aqui, né? Mas essa coisa aqui, quais são os objetos que eu vou ter que realmente calcular? Eu vou lá e vejo, ó, tá para a esquerda do plano 1. Aí eu vejo aqui, ó, tá para a esquerda do plano 2, né? E aí eu vejo, tá para a esquerda do plano 4. Aí eu falo, opa, parei, isso aqui é um nó folha, eu tenho que calcular a intersecção apenas com o objeto A. Vou lá e calculo o objeto A. Tá? Colocando tudo junto, como que a gente poderia fazer isso? Né? Quando a gente quer fazer calcular uma intersecção de raio utilizando uma árvore do tipo PSP, ele também é um algoritmo recursivo, igual a todos os outros. Só que aqui a gente sempre vai olhar para a esquerda ou para a direita, né? A gente vai olhar para a esquerda, direita, para ver em qual dos planos que a gente tem que percorrer. E tem um caso especial aqui, que é como se o objeto ele tivesse no, vamos falar assim, o raio ele estivesse passando no meio de dois planos, entre dois planos. Né? E aí a gente tem que olhar tanto para a esquerda quanto para a direita. Vamos ver o que isso tem. Só para finalizar aqui, as técnicas que a gente tem, então, mais importantes, é fazer hierarquia de volumes limítrofes e as técnicas de partição espacial. A ideia, a gente pensa em combinar elas, né? Que aí você ganha um pouco. Sempre quando você combina soluções é mais difícil de desenvolver, mas geralmente dá um resultado melhor. Né? A gente pode utilizar algumas questões, né, por exemplo, para ordenar os objetos, né, fazer essa poda no nosso espaço de busca o mais rápido possível, né,
E o fim de tudo é que, se a gente pensar no tempo de processamento, a gente tem, no mínimo, um tempo que é sublinear no número de primitivas. Então, a gente, pelo menos, reduz. Não vai ser algo cúbico, mas não vai ser algo quadrático. A gente não está constante. Mas vai ser algo no meio termo ali. Então, vocês conseguem ver que, mesmo assim, o algoritmo ele é custoso. Tá certo? Gente, eu vou parar aqui a gravação.